Estamos de volta com a Acontecência. Gente, a gente estava falando aqui das coisas boas, né, que o politicamente correto nos trouxe. Foram várias, né, Jacino? Agora eu quero saber uma coisa de vocês. Vocês acham que o ser humano, o nosso grupo aqui, o brasileiro especificamente, vamos falar aqui do nosso Brasil, as pessoas estão se conscientizando desse politicamente correto? Olha, eu acho que existe uma certa conscientização significativa, mas também existe uma pressão da sociedade que faz com que aqueles que não se conscientizaram fiquem constrangidos e evitem manifestar os seus preconceitos. Ou seja, literalmente estão varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Eu acho que também. Mas eu sou otimista, eu acho que uma parte significativa realmente está consciente. Já se conscientizou. E eu vejo isso principalmente na juventude, que eu dou aula para jovem, para adolescente. E a juventude hoje, eu fico espantado quanto eles são muito mais liberais do que a nossa geração. Em que pese que ainda tem preconceito, tem várias questões a serem colocadas. Outros tipos de preconceito, talvez, né, Jacino? Porque a gente sempre fala muito aqui no Acontecência, a gente fala dessas questões, dessas mudanças todas, né? A gente se preocupa muito com a criança, muito com o jovem, porque, querendo ou não, eles são o futuro do mundo, né, Jacino? O que acontece? A gente tem tantas questões tecnológicas hoje, né? Então, talvez no nosso bolo tradicional, nós aqui na nossa faixa etária, a gente já está tendo uma conscientização maior, está mudando, né, já está organizando. Esses jovens que vêm vindo aí, como você mesmo falou, talvez entendam de uma outra forma o politicamente correto, até de uma forma mais sadia também, né? Você vive essa experiência no dia a dia? Eu vivo muito com os jovens, eu acho que tem muita coisa extremamente sadia, o que não quer dizer que também não tenha coisas muito negativas, vindo principalmente por uma certa mídia que coloca alguns valores muito negativos, muito de desrespeito, muito de exacerbação de preconceitos, mas eu acho que a juventude está no caminho certo, né? Eu acho que estão nos superando bastante e eu fico bastante feliz com esse avanço. Hoje eu reparo um respeito maior às minorias, e ser politicamente correto é você evoluir, é você respeitar as minorias. Exatamente. Para que sejam inclusas e façam parte de um todo. Exatamente. Todo Acho mundo que em todas ganha as com isso, camadas, não é? né? Todas as camadas. Dani, você acha que o politicamente correto, ele pode favorecer alguma hipocrisia? Eu acho que sim. Vou levar para um outro lado, fugindo do que a gente está falando aqui, mas para a gente ter como exemplo. Antigamente, a gente via as crianças brincar com arminhas, né, de plástico, aquelas arminhas que comprava chiclete, né, vinha aquela arminha, e nem por isso saíam sendo bandidos, ladrões, nada, Era né? muito diferente. Então. E aí, hoje, os pais dão celulares, né? E aí eu pergunto, é politicamente correto você dar um celular para o seu filho de 7 anos, 6 anos, 5 anos? Será que é politicamente correto? Ou qual é a idade politicamente correta? E assim, não, a arminha, não vamos dar, porque isso é politicamente incorreto, porque eu já estou incentivando ele a ser um marginal, ou ele a cometer crimes, porque eu estou dando uma arma de fogo, a violência. Então, é muito relativo essa questão, né? Até onde vai a nossa hipocrisia em relação a isso, né? E até onde nós adotamos isso, exatamente, né? Dentro da realidade da nossa casa, porque a gente vive isso em casa, né? Todo mundo sabe aqui, eu já passei, eu tenho filhos, eu já passei por várias fases. E não tem um menino que não goste de uma arminha. Não adianta falar que não tem um menino que não goste de uma arminha. E aí você até deixa ele brincar dentro da sua casa, muitas vezes, mas se ele quiser ir na rua com uma arminha, você fala, não, levar na escola não pode, porque a professora vai brigar, ou porque o fulano vai ver, o que vão pensar de mim, vendo você brincando com uma arminha, ou com aquela de jogar água, o que seja. Muitas vezes a gente deixa brincar dentro de casa, porque é politicamente correto eu esconder essa situação, mas não... E perante uma sociedade... eu não quero que pensem... Então, acho que é uma hipocrisia, muitas vezes. Eu tenho um exemplo que eu acho muito bacana, que eu acho que a gente sempre tem que trazer, e tem que trazer o exemplo da nossa vivência, né?
eu sempre também falo de bom senso. Eu acho, para não rotular essa questão politicamente correta, o que é certo, o que é errado, eu passei por isso também na minha família, com os meus filhos, me sentia exatamente assim também. Poxa, eu deixo brincar dentro de casa, mas de repente, frente a uma sociedade, não é legal essa situação. Bom, mas por outro lado, na casa do vizinho, na escola, blá, 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 se eu tomar de todo e não permitir, automaticamente, quando ele for na casa do vizinho, ele vai brincar, vai ser aquilo. Então, eu optei por fazer o seguinte: olha, eu não vou rotular uma situação. Quer brincar por um tempo, vai brincar por um tempo. Porém, junto com a brincadeira, vai receber uma explicação sobre aquilo. Né? Sobre a questão da arma. Por quê? Porque aqui no Brasil a gente tem controle sobre armas. Agora, é um exemplo, né? Porque foi o exemplo que você trouxe. Agora, nos Estados Unidos não se tem. E aí, toda semana a gente vê o pessoal matando um monte de gente. Como que é isso? Né? Essa liberalidade, esse politicamente correto. Ela comentou dos Estados Unidos, o brasileiro sai daqui, vai para lá. Realmente a gente vê isso, a gente passa por isso. A gente vê lá, o pessoal fica na fila, fica isso, papapá, chega aqui, não tem a mesma, né, o mesmo jeito de tratar. Isso aí. Né? Mas em compensação lá tem outras coisas. Lá fora desculpa. Não, pode falar. Enche a boca para falar que o Brasil é uma merda. Lá fora faz tudo o que deveria fazer aqui dentro, respeita a fila, levanta quando vê um idoso, dá o lugar para o idoso sentar. E aqui se porta que nem um animal. Eu acho que a gente tem que estudar um pouquinho mais, ter mais bom senso para essas questões todas, né, Ramatiz? Eu queria voltar um pouco ao que a Daniela falou sobre a questão das armas. Eu acho que existe uma questão que é a glamorização da arma e da violência. Uhum. Eu acho que, lógico, eu já fui menino, gostava de brincar, de revolvinho, essas coisas todas. Mas existe, e aí volto a insistir, por parte da mídia, por parte do cinema, uma glamorização da violência. Então, assim, os heróis, todos os heróis são violentos. É verdade. Né? O herói não é aquele que cuida de alguém, o herói é o que é mais violento, é o que consegue matar mais bandido. Exatamente. E essa criança... É o que na força toma uma situação para se tornar o bom, o bem. E essa criança que está sendo formada, ela começa a introjetar aquela ideia de que o bom da sociedade, o correto, o masculino, principalmente, que entra no universo masculino, é você ser violento. E aí essa violência pode ser uma violência que se manifesta de forma meio simbólica, ou a violência explícita mesmo, a violência contra a mulher, que é uma discussão que recentemente foi muito, né, pautada aí, corretamente, a violência contra os seus semelhantes, a violência de torcidas organizadas. Então, eu fico muito preocupado com essa glamorização da violência, transformar o violento no herói. Olha, gente, quanta coisa, hein, a gente precisa destrinchar. Mas, Nathalie, vem cá, me diz uma coisa. Na gastronomia, a gente tem aí muitas questões do politicamente correto, né? A gastronomia de sustentabilidade, aquilo que afeta o ambiente, não afeta o ambiente. E aí, como é que é para trabalhar isso na gastronomia, esse politicamente correto? A gente vai voltar aí, tá? Mas eu quero ouvir dela. Tem um exemplo bem interessante. Palmito de pupunha. Palmito, originalmente, ele é do Brasil. Então, antes, a gente tinha uma cultura extrativista. Então, você ia na Mata Atlântica, pegava o palmito Jussara, desmatava uma área enorme para ter o seu palmito. E o peso que você leva para o prato? O seu prazer em ter desmatado. Hoje em dia, não. Hoje a gente tem o palmito de pupunha, que ele é plantado, você não precisa desmatar. Isso é muito legal. É politicamente correto, porque está visando o quê? Qual é o objetivo? Você plantar e colher. Não desmatar por luxo, por ostentar o seu palmito na mesa. Isso eu acho muito legal. Mas, olha, vou falar uma coisa para você. A gente vai voltar nessa questão da gastronomia, porque agora, claro, né, eu preciso fazer aquele break e a gente vai continuar esse papo aqui. E, na volta, a Nathalie vai nos contar outras coisas a respeito da gastronomia. E também, na volta, você vai assistir uma celebração
do politicamente correto. Você sabe por quê? Porque, claro, né? Esse é o Acontecência e aqui a gente vai a fundo na essência do acontecimento. Não posso esquecer, né? Tem que falar para você. Quer seguir a gente? Quer olhar o nosso site lá? www.acontecencia.com.br. Quer falar com a gente? contato@acontecencia.com.br. Não sai daí, eu volto rapidinho, é num piscar de olhos.